Olá pessoal, meu nome é Rosileia Pantoja, sou nutricionista da Rossel, Unidade João Paulo II, em Porto Velho. Estamos aqui para a segunda etapa do nosso treinamento Vencendo o Covid-19. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre esse vírus? O Covid-19 ele é uma doença causada por um vírus chamado coronavírus. O coronavírus ele já é de uma família que já vem de muito tempo, né? Então nós descobrimos esse vírus em 1937, foi quando surgiu o primeiro vírus dessa família. Então, a partir daí, surgiram outros vírus. Eles foram aparecendo e cada vez eles tiveram uma evolução diferente. Nós tivemos o beta, o alfa, o MERS, o Covid 2, é esse novo vírus que está agora. Ou melhor, é o SARS-CoV-2. Esse é o nome oficial dele, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Esse coronavírus, ou melhor, esse vírus, né? Ele geralmente atinge mais a parte respiratória. Nos últimos anos, eles vêm evoluindo de uma forma que cada vez que surge um novo vírus mutado, né, como se chama, ele vem de uma forma diferente, com características diferentes, com formas diferentes, inclusive de transmissão, certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da transmissão desse vírus. A transmissão ela acontece de pessoa para pessoa, podendo ser através de saliva, de espirro, tosse, aperto de mão ou até mesmo através de pequenos contatos sobre superfície. Um celular que não esteja higienizado e que você cede a uma outra pessoa para estar utilizando, um telefone do qual você vai atender e que possa estar contaminado. Portanto, o vírus ele é capaz de sobreviver em cima de superfície por algum período. Por isso, nós temos que ter tanto cuidado na higienização das superfícies e dos ambientes onde estamos. Na questão de utensílios, na questão de objetos particulares que estão conosco no nosso dia a dia. Os sintomas que costumam acometer os pacientes durante esse período, os mais comuns são a febre, a tosse, a dor de cabeça, o cansaço, a dor no corpo, a falta de ar. Em algumas pessoas também aparece a perda do paladar, a perda do olfato, outras também são acometidas com a diarreia e outras simplesmente não apresentam sintoma nenhum. Embora algumas pessoas que não apresentem os sintomas são consideradas as assintomáticas, elas também estão propícias a estar transmitindo o coronavírus para outras pessoas. Portanto, todo o cuidado que pudermos tomar, dependendo do ambiente em que estamos, ele sempre será necessário. Agora, eu vou convidá-los a assistir um pequeno vídeo para que possamos visualizar e entender melhor como funciona essa transmissão. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name,
then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Vamos falar um pouquinho das formas de prevenção, ok? Então vamos lá. Nós precisamos também estar higienizando sempre as nossas mãos. Quando não for possível utilizarmos água e sabão, que possamos então estar utilizando o álcool 70 ou o álcool em gel. Precisamos proteger-nos quando for espirrar, tossir ou quando estivermos próximo de algumas pessoas, que possamos manter uma distância, no mínimo de 2 metros, para que possamos conversar e assim não sermos contaminados. Devemos estar cuidando também dos nossos objetos particulares, bolsa, celular e os nossos objetos de trabalho, telefone, tablet, mouse, computadores. Possamos cuidar e higienizá-los da maneira correta, utilizando sempre o álcool 70 ou o álcool em gel para estarmos fazendo esse cuidado especial. Nós também temos que verificar sobre a questão dos nossos cuidados quando estamos chegando em casa. Um cuidado que hoje eu não vou comentar aqui nesse vídeo, mas que nós vamos estar passando mais para frente nas nossas próximas etapas do nosso treinamento. Aqui também vamos deixar mais uma observação. As compras, né? Quando chegamos com ela, então a gente também tem um cuidado especial. Mais para frente nós teremos uma amiga que vai estar aqui passando mais algumas informações. Também devemos evitar estar em ambientes de grande quantidade de pessoas circulando, né? Então não podemos estar em cinema, em shopping, estarmos em supermercados muito lotados. Vamos cuidar um pouquinho disso também? Devemos deixar os ambientes das nossas residências ou os locais onde nós ficamos com mais tempo arejados, janelas abertas, portas abertas, sempre que possível. Devemos estar mantendo tudo muito bem limpo e muito bem higienizado. O ambiente ele deve estar sempre com a limpeza em dia. Então vamos relembrar 5 tópicos principais para a gente estar tentando manter esse vírus bem longe da gente. Primeiro, a lavagem das mãos ou a higienização com álcool. 2. A utilização de máscara de proteção individual. 3. Verificar se a nossa temperatura está sempre regular. 4. Evitar grandes multidões. 5. Nunca toque o nariz, os olhos ou a boca se as suas mãos não tiverem devidamente higienizadas. Sobre a cura, a tão esperada cura do coronavírus. Até o presente momento, o coronavírus ele ainda não possui uma cura oficial. Porém, a maioria das pessoas contaminadas acabam conseguindo se curar, devido à sua resistência imunológica e os cuidados que tomam durante todo esse processo de contaminação. Estudiosos estão ainda entendendo como funciona esse vírus, buscando grandes informações para que possam compreender a ação dele dentro do nosso organismo. Embora cada pessoa tenha uma reação diferente, ainda existe muita coisa para se conhecer sobre ele. A vacina, ela ainda está em andamento, mas esperamos bastante firme e forte e confiante que logo, logo ela será descoberta e também será compartilhada com todos dessa nação. Agora vamos entender um pouquinho o que é o distanciamento social. O distanciamento social é aquele momento em que você está com uma outra pessoa e você se mantém com uma proximidade de 2 passos largos, uma entre a outra pessoa, que dá em média os 2 metros que se está sendo recomendado no momento. Isso é diferente do isolamento. O isolamento é aquela parte obrigatória em que você vai ficar na sua residência ou, dependendo da situação em que você se encontra, numa unidade hospitalar, onde
poucas pessoas terão contato com você e você passará a ficar, em média, de 1 a 14 dias durante esse período em que estiver contaminado. Quarentena. Esse termo foi criado no século XIV, quando um navio altamente contaminado teve que ficar com toda a sua tripulação durante 40 dias no cais até que pudesse ser sanado a situação que eles se encontravam no momento. A partir daí, esse termo também é utilizado quando precisamos fazer essa restrição da circulação das pessoas em qualquer âmbito, cidades, em locais, em aeroportos, em cais. Portanto, essa quarentena, hoje, ela já não precisa ser exatamente de 40 dias, podendo ser um período até maior ou menor. Vocês sabem qual é a diferença entre o distanciamento social, o isolamento, a quarentena e o lockdown? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. O distanciamento social, ele é, gente, aquele momento em que nós precisamos limitar o nosso espaço entre as pessoas. É quando nós não abraçamos mais, não fazemos mais aquele aperto de mão ao encontrarmos uma pessoa que gostamos bastante. É quando passamos a não fazer mais as visitas aos familiares, evitando assim as aglomerações. O isolamento, ele já é uma medida que serve para evitar a propagação dos vírus. Ele é aquele momento em que a gente vai separar as pessoas contaminadas ou com suspeita dos indivíduos sadios. É nesse momento em que se pede para que fique 14 dias longe dos indivíduos sadios, e esse isolamento ele tanto pode ser domiciliar como pode ser hospitalar. E ele também pode ser interrompido ou até prorrogado mediante o exame laboratorial, que é quando a gente vai realmente saber se está positivado ou não. A quarentena, ela já é o quê? É a restrição do acesso e da circulação das pessoas, né? É naquele momento em que a gente passa a não circular mais por determinados locais devido ao risco de contaminação. É quando também acontece algumas decisões administrativas, tanto em secretarias, em órgãos públicos, ou até mesmo em grandes empresas. É o momento em que eles pedem para que os indivíduos, ou seja, os seus colaboradores, passem a estar naquela situação de ficar em casa fazendo o seu serviço que deveria estar naquele devido local de trabalho. Então, assim, deixamos de desenvolver as nossas atividades em loco para estar desenvolvendo as nossas atividades em home office, certo? E aí, então, nós temos, por último, o lockdown. O que seria, no caso, né, o lockdown? É quando há a paralisação total das circulações das pessoas pelas cidades, pelas ruas, né, de interior para interior, né, quando as pessoas passam a fazer pequenas viagens interestaduais. Então, esse momento é quando tem a paralisação total. Essa é a diferença entre esses 4 itens que a gente acabou de citar. Finalizando essa etapa do nosso treinamento, vamos lembrar apenas de alguns itens importantes. Que o período de incubação dessa infecção, ela dura de 5 a 12 dias. Esse é o período que geralmente se inicia a apresentação dos sintomas. Lembrando também que os pacientes infectados, eles podem estar transmitindo o vírus até 7 dias após o início dos sintomas. Por isso, devemos ter tanto cuidado quando falamos em isolamento. Estudos também vêm sugerindo que mesmo sem apresentar os sintomas e os sinais geralmente relatados da doença, é possível que as pessoas possam estar transmitindo o vírus. Então, vamos ficar bem atentos a tudo que foi falado no nosso treinamento
e começamos então a observar o nosso dia a dia e cuidarmos melhor um dos outros. Fiquem com Deus e até o próximo.